Olá pessoal, na aula de hoje aprenderemos sobre configuração eletrônica de íons. Primeiro precisamos aprender o que são íons. Íons são átomos carregados positiva ou negativamente. Os íons positivos são chamados de cátions e são formados pela perda de elétrons. Os átomos capazes de perder elétrons são chamados de metais. Os íons negativos são chamados de ânions e são formados por receberem elétrons. Os átomos capazes de ganhar elétrons são chamados de ametais ou não metais. Eu entrarei em mais detalhes de quais elementos são metais e não metais nas próximas aulas. Precisamos também saber alguns outros conceitos, como o de estado fundamental e de camada de valência. Quando um átomo está no seu estado de menor energia, dizemos que ele está no seu estado fundamental. O diagrama de Linus-Pauling que vimos na aula passada fornece a ordem energética para um átomo no seu estado fundamental. Camada de valência é a camada mais externa de um átomo. Também podemos dizer que ela é a última camada eletrônica de um átomo. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele sempre perde elétrons da camada de valência ou recebe elétrons na camada de valência. No caso da distribuição eletrônica de um cátion, como no caso de cálcio 2+, a distribuição é feita como na aula passada, e depois os dois elétrons são retirados da camada de valência, da camada mais externa, que neste caso é a camada 4s. Portanto, temos a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Retiramos dois elétrons do átomo de cálcio, porque como um átomo no seu estado fundamental, estado de menor energia, é neutro, para o átomo ficar com carga 2+, precisamos retirar dois elétrons deste átomo. Sempre que um exercício falar em distribuição eletrônica, é sempre a distribuição energética, aquela do diagrama de Linus-Pauling. Quando for a geométrica, ele vai especificar no próprio exercício. No caso de um ânion, a distribuição eletrônica seguirá o mesmo procedimento da distribuição de um cátion, com a diferença de que serão adicionados elétrons na camada de valência do átomo para torná-lo negativo. Temos como exemplo o íon brometo. Adicionaremos um elétron na camada 4p5 indo para 4p6. Também podemos abreviar uma distribuição eletrônica colocando entre colchetes a distribuição eletrônica de um gás nobre que chegue o mais perto possível da configuração do átomo de interesse. Usamos a configuração eletrônica de um gás nobre porque um gás nobre possui camada de valência totalmente preenchida de elétrons. Aprenderemos sobre gases nobres mais para frente no curso. Como exemplo, temos a configuração eletrônica do lítio, sendo abreviada pela configuração eletrônica do gás nobre hélio. A abreviação se dá colocando um símbolo do gás nobre entre colchetes antes e depois a distribuição é completada. Agora vamos a alguns exercícios aula para gravarmos o conteúdo aprendido. Como de costume, pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos primeiro antes de assistirem à resolução. Não deixem de fazer os exercícios do caderno de perguntas. No primeiro exercício é para fazer a distribuição do íon cloreto. O átomo de cloro tem 17 elétrons, então o íon cloreto tem 18 elétrons. A distribuição eletrônica do átomo neutro tem a sequência 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Logo, a distribuição eletrônica do íon é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O exercício 2 pede a distribuição eletrônica do íon sódio. O átomo de sódio tem 11 elétrons, com a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O seu íon tem carga mais 1, então retiramos um elétron da camada de valência e ficamos com a distribuição 1s2, 2s2, 2p6. Na 3, ele pergunta o que é o estado fundamental de um átomo. A letra B está errada, porque o estado fundamental é o estado de menor energia. A letra C
também está errada, porque o que faz um átomo estar no seu estado fundamental não é o fato dele ser neutro, e sim o fato dele estar no seu estado de menor energia, com seus elétrons no estado de menor energia. Portanto, a resposta correta é a letra A. Na questão 4, pede o que é camada de valência. As letras A e B estão erradas, porque camada de valência é a camada mais externa do átomo, ou a sua última camada. Para encerrar, a questão 5 pede a distribuição completa de neônio 3s1. A distribuição do neônio é 1s2, 2s2, 2p6. Portanto, a distribuição completa é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo chat de terça e quinta, das 7 às 8 da noite. Até a próxima aula.